Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9, nas segundas-feiras, das 13 às 14 horas. Você conhece o Espaço Cultural da editora da UFSM? O nosso Espaço Cultural tem aproximadamente 20 lugares, é um mini auditório e está disponível para agendamento gratuito, claro, no portal de agendamentos da instituição. Você pode entrar lá com seu login e senha, fazer a seleção do espaço cultural e agendar para o seu encontro, seja para lançar um livro, para fazer um encontro com alunos, para fazer um debate, enfim. Espaço cultural da editora da UFSM, disponível no agendamento da ufsm.br. Nos acompanhe no Instagram, @editoraufsm, @livrariaigrife-ufsm, @ineditadospodcast. E eu sou @Gedalcin, Jéssica Dalcin. Hoje vamos conversar com o nosso, a gente brinca aqui, o magnífico reitor, professor Luciano Schuch, que já esteve conosco no episódio 21, em abril de 2023, e hoje retorna para a gente conversar novamente sobre os desafios que aconteceram de lá para cá. Professor Luciano, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade de estar aqui falando um pouco com nossos ouvintes, falando um pouco dos desafios da gestão da nossa universidade e pós um período de consulta, né, para a escolha da nova reitora e novo vice-reitor da nossa universidade e também para concluir também o nosso mandato de 4 anos junto com a professora Marta, que vai até o final do ano, até o dia 24 de dezembro. Então, comentar um pouco sobre todo esse trabalho, um trabalho lindo que a gente tem feito, um trabalho com grandes desafios, grande responsabilidade, e estamos aqui para detalhar um pouco mais essa caminhada. Muito bem, a gente já teve uma conversa, um episódio número 21, né, que foi lá em 2023, que convido aos nossos ouvintes procurarem o podcast, para darem uma continuidade. A gente, alguma coisinha vai acabar se repetindo aqui, mas foi um episódio bem autobiográfico, né, que a gente conversou sobre essa construção do movimento de chegada à reitoria, né? Tua formação, história de vida, inclusive crenças que foram superadas, né? De formação, para que esses momentos fossem construídos. Então, são conquistas de espaços, né? E agora a gente tem aí também uma nova conquista de espaço que vem numa sequência de gestão, uma vez que a professora Marta é tua atual vice-reitora, que é da primeira mulher reitora na instituição. Ela foi a primeira vice e agora vai ser a primeira reitora. Então, mais uma vez, um movimento de ineditismo, né? E parabenizo, então, é uma conquista, afinal de contas, a gestão, em certa medida, continua, enfim, se renova. Então, fica aqui o parabéns também a essa nova etapa, né? Dizer que a professora Marta, como nossa nova reitora da universidade, é uma questão gigantesca na nossa instituição. É uma tradição, uma universidade que tem um machismo estrutural no sul do país, onde aqui no Rio Grande do Sul, que tem esse machismo muito forte, que é na realidade nossa. Você tem uma ideia, quando a gente, nessa discussão da sequência do projeto, que é um projeto que vem há 12 anos trabalhando, iniciou lá com o professor Burma, o professor Baiar, depois Burma, Schuch, agora Schuch e Marta, e agora vai ser Marta e Tiago. É de um projeto da universidade muito mais próximo da comunidade, uma universidade aberta, uma universidade que realmente esteja conectada com a sociedade. E a professora Marta, nessa caminhada, eu sempre dizia que não iria para uma reeleição. No dia da minha posse, já tinha feito esse anúncio que não iria para a reeleição, e todo mundo disse, não fala isso, professor Luciano, depois pode se arrepender. Não, mas isso é uma questão, uma posição pessoal, que eu acho que tem que haver renovação das pessoas, é o mesmo projeto, mas sempre renovando as pessoas, as equipes, as lideranças do projeto. E quando eu lancei o nome da professora Marta como nossa candidata à reitora, isso há quase um ano atrás, vocês não têm noção de como houve uma reação gigantesca das pessoas questionando o nome da professora Marta. Não pela sua competência,
Não pela experiência que tem de gestão, mas por ser mulher. Porque Acredito. Que não estaria pronta por ser mulher, por uma instabilidade da mulher. E o pessoal dizia que tinha pessoas mais preparadas que a professora Marta. Mas isso, na verdade, é o machismo que estava por trás. Então, a gente tem que sempre falar isto. Existe um machismo, sim. Existe. Por isso é uma dificuldade ainda tanto de termos mais mulheres nos cargos de autogestão, porque existe um preconceito muito forte. E foi quase 3 meses defendendo o nome da professora Marta perante a nossa comunidade, ou seja, a nossa equipe de gestão, perante outros apoiadores e perante a sociedade de Santa Maria também. Foram quase 3 meses defendendo o nome da professora Marta para nós poder consolidar Marta e Tiago, porque essa chapa, na verdade, quando eu assumi, já era a minha chapa dos sonhos, que era a Marta com a experiência, que tinha uma experiência gigantesca de gestão e tem colaborado muito conosco na gestão, né, nessa questão, que tem muito trabalho, muita garra, e o professor Tiago é um amigo de uma vida, mas um gestor muito competente também. E essa chapa trazia a experiência da professora Marta com a inovação, com a força dos jovens da nossa universidade, que seria uma chapa de muito sucesso. E que aqui na pesquisa de opinião também se materializou agora com essa grande conquista. Mas a gente nunca pode esquecer que a nossa universidade ainda é uma universidade que tem um machismo estrutural. Vocês não têm noção que a gente vem discutindo a questão das mães na universidade. Como a gente consolida um espaço para as mães estar dentro da universidade. Quando a gente fala mães, eu no começo discutia que a universidade é lugar para as crianças. Depois eu aprendi que não é lugar para as crianças, a universidade. Na verdade, a universidade é lugar para as mulheres têm filhos, então a gente tem que acolher os filhos. E essa é a discussão. A gente fez uma licitação agora, a licitação de 2 pracinhas na universidade. Que estão no processo de licitação, que vão ficar pronto 2 pracinhas, exatamente para acolher mais as crianças na nossa universidade, para as mães poderem ter um lugar também para estar. E vocês não têm noção que vieram me perguntar se a universidade era lugar de ter pracinha. Certo? Se a universidade tinha que realmente ter isso. A gente veio o nosso Viva Campus com tanto acolhimento que tem o nosso Viva Campus, a cidade aqui, mas é uma questão assim, será que pracinha é lugar da universidade? É lugar da universidade, é lugar que as mães têm que estar. Isso vale para uma progressão docente, vale para um edital que tem que contar o tempo de licença das mulheres em relação à maternidade, mas também tem que ter um espaço para trocar as crianças, tem espaço para diversão. Então, isso é uma construção e não é muito simples. Quando a gente ia lançar as 2 pracinhas, a pergunta que me fizeram, isso não vai gerar impacto na consulta para a reitora? Eu disse, se tiver, é positivo. Mas são pessoas com preconceito muito grande que a gente tem que estar rompendo a cada momento. Pois me recordo aí nessa fala, né, que a dona Maria Zumira, que é, né, esposa do Mariano da Rocha, foi uma fiel defensora da criação do IP Amarelo na época, em virtude de pensar nesse espaço em que as mães, até as alunas, na época, enfim, não sei a fundo qual foi a discussão, mas que ela deixava claro esse entendimento também de que para a pessoa estar tranquila aqui, ela tem que estar também com outras tranquilidades. E uma prioridade na vida de uma mulher que é mãe é ter a tranquilidade do conforto, da segurança do filho. E a proximidade também, então. E foi uma luta, na época, também muito entendida como algo que talvez não pertencesse. Mas aí que está o grande link que é feito com as necessidades da comunidade. A comunidade santamariense acolheu o Vivo Campus, né? O campus institucional como parte do seu fazer de descanso. É impressionante, enfim, redes sociais, a gente tem muitos amigos e colegas, né, que a gente se acompanha mutuamente nas redes, e eu percebia ontem a quantia de colegas que trabalham a semana inteira na instituição e veio no domingo, mais uma vez, fazer esse caminho, que não é curto, para estar presente no Vivo Campus, porque é um lugar aprazível, sabem que vão encontrar as pessoas queridas, um dia de sol maravilhoso, quer dizer, muito pet, a gente vê, né? Muitos pets, muitas famílias, pessoas aproveitando para andar de bicicleta, para usar a pista, quer dizer, como é que não vai fazer uma devolutiva para a comunidade? Seja com pracinha ou com a infraestrutura que for, né? Exato, e essa questão também está na assistência estudantil. Hoje nós temos em torno de 50 mães moradoras da casa com crianças de 0 a 6 anos, que estão morando junto com elas nos apartamentos. Em torno de 17 que estão entre 6 e 12 anos.
é a nossa comunidade hoje de crianças e bebês que estão morando na casa estudante. Talvez tenham nascido na instituição. Exato, né? E para muitos isso era uma proibição, que não poderia ter criança morando na casa estudante. Só que se a gente tira a criança, a gente tira a mãe também, tira a oportunidade. Então, isso são conquistas das mulheres na nossa universidade, das mães, e que culmina com a eleição da professora Marta também, né? Que é uma conquista da comunidade, das mulheres que estão de luta, que todas essas conquistas não foram simples. Há pouco tempo, a gente tinha uma discussão gigantesca na universidade se podia ter criança dentro da moradia estudantil. Hoje, nós temos apartamentos exclusivos para mães, temos todo um trabalho sendo feito para que elas sintam-se acolhidas na universidade. Então, isso tudo está nessa pauta das mulheres e que culminou com essa eleição da professora Marta, que a gente tem muito orgulho de ter defendido esse nome e saber que em 2026 a professora Marta e o professor Tiago serão nossa reitora, nossa primeira reitora da Universidade Federal de Santa Maria. Eu também sou, em certa medida, parte dessa gestão, porque antes eu trabalhava na Odonto, né? Todo mundo aqui, os nossos ouvintes que nos acompanham sabem também, fiquei 14 anos trabalhando no Centro de Ciências da Saúde e fui convidada a integrar a editora em 2022, né? Justamente com essa mudança da gestão. E então, quando eu passo a circular nesse ambiente, o Ineditados também é um projeto que, em certa medida, é dessa gestão. Então, dentro desse... foi uma retomada, né? O nosso primeiro episódio, nós conversamos muito sobre essa retomada pós-pandemia, que ainda era sentida. Então, eu acho que o grande, pelo menos assim, dentro do que eu posso decupar, é que 2022 foi um grande ano de adaptações, de retomada, muito paulatina, porque tudo precisava ser readaptado. Então, eu acho que se a gente pode fazer um resumo do que, em uma palavra, né? 2022, acho que a palavra foi essa, adaptação. E para 23, 24 e agora 25, se tiver assim à mente o que foi o grande momento que marcou cada um desses anos, né? Mas eu acho que a gente pode... Toda essa gestão se chama resiliência. A resiliência climática, a resiliência às tragédias que a gente passou, é a resiliência. É manter a universidade forte, a universidade acolhedora, a universidade inclusiva com o que a gente tem passado. Eu acho que a resiliência é a palavra. A gente teve a questão do ano passado das enchentes que impactaram muito a universidade. Aí, todo aquele trabalho que o DAG fez, a recuperação da nossa memória, a nossa história, a adaptação que a gente teve que fazer em toda a estrutura da universidade, com reformas que a gente teve que fazer. Então, é resiliência. Então, a gente vem vindo lá da pandemia, que reconstruiu o presencial, vidas perdidas, e presencial com a distância híbrido, aí voltamos à normalidade, vem a mudança climática, que a gente tem que sempre levantar essa questão das mudanças climáticas que estão cada vez mais presentes, alguns negam, mas estão impactando o nosso dia a dia, impacta a forma de nos fazer novas obras e como a gente conseguiu de novo cuidar das pessoas, e aí a gente teve aquele momento, primeiro, vamos levar água, roupa e cuidar das pessoas, a questão da vida. Depois, agora, como te pega agora, com o conhecimento da universidade, a gente consegue pensar projetos para mudar o modelo de desenvolvimento econômico e social, que a gente sabe que é falido. E aí eu vou dizer uma coisa, naquele momento, nas mudanças climáticas, aquele eventos extremos, todo mundo voltou os olhos para a universidade, para os nossos cientistas, queriam escutar os cientistas. Passou um ano, começam a virar as costas e fazendo os mesmos erros, tanto que vem uma nova enchente, levou as mesmas pontes, as mesmas estradas, porque a gente não está mudando o modelo. Então, a gente tem que fazer uma discussão muito mais profunda. A universidade quer colaborar. Essa semana eu vou ao governo do estado, reunião, vai ter o conselho pleno, que discute muito essa questão da reconstrução do nosso estado. Vou estar presente lá, exatamente para poder pontuar que a gente tem que escutar mais a ciência, os nossos cientistas, não só da UFSM, mas os cientistas nessa forma de fazer os projetos. Tem exemplo que a gente tem projetos para pegar a construção de novas pontes, com vãos mais largos, pontes mais altas, e que tenha toda uma questão esse novo modelo pluvial que existe, só que isso encarece as pontes. Uma ponte mais alta, parece que a coisa é só aumentar o pilar. Não, ela fica mais extensa, é um custo muito mais alto. E muitas vezes o órgão de controle também não aceita isso. Então, é mudar uma mentalidade de ser mais resiliente. Então, a nossa gestão ficou muito mais resiliente. E essa resiliência, e ao mesmo tempo a gente crescendo com os números da universidade, nossos indicadores. Até a gente brinca, né? Esse ano a gente teve 23 avaliações dos nossos cursos de graduação pelo INEP. Desses 24, um foi conceito 4. Outros todos conceito 5, nota máxima. Mesmo com tudo isso, ou seja, com crise, com o que a gente passou,
o MEC, o INEP, dizendo, a universidade, vocês têm qualidade, vocês têm servidores, docentes e tais que são dedicados, tem alunos que enxergam a universidade. Não que isso não quer dizer que não tenha problema, a gente tem problemas, mas isso, dentro dos nossos problemas, a gente consegue fazer essa evolução que a gente tanto precisa. Isso justifica aquele nosso conceito 5 no IGC da universidade, Universidade de Excelência, que a gente buscava muito. Uma universidade de excelência, a gente chegou lá. Primeira vez na história, durante a nossa gestão, que a universidade conseguiu passar por 2 avaliações e ter IGC 5. Certo? IGC... Quase inacreditável. Com tudo que a gente passou. E com cortes de recursos, com gerenciamento. Ou seja, nós somos uma das poucas universidades fora de uma capital com IGC 5. Certo? Ou seja, IGC 5 é a média dos conceitos dos cursos de graduação e de pós-graduação. Certo? Então, isso mostra que a gente está numa evolução institucional. O nosso recurso caiu, mas nossa qualidade vem aumentando. Isso é gestão. Por mais que em algum momento tentaram dizer que não existia gestão na universidade, é com muita gestão, com muito planejamento. E essa resiliência vem desse planejamento que faz... E uma notícia nova até que a gente está trazendo, né, que na semana passada veio em relação aos recursos do PAC, chegou o ofício do governo com 19,5 milhões, ou seja, o recurso já está aqui para garantir essas obras. E são obras tipo, 2 milhões para a reforma da Casa do Estudante, mais em torno de 3 milhões e meio para nós fazermos um novo bloco da moradia estudantil. É uma arena digital na nossa universidade, é o prédio de salas de aula do sistema de prédio dos professores do sistema de informação em Frederico, ecoterapia em Palmeira das Missões e outras obras que vão acontecer. Que legal, ecoterapia vai ter lá. Ecoterapia vai ter um grande projeto lá, a gente está fazendo um prédio todo para ecoterapia lá. E além disso, na sexta-feira, com recursos próprios da universidade, nós anunciamos 4 milhões e meio de obras e reformas na nossa universidade. A gente não anunciou antes, porque isso podia dizer que era questão eleitoreira, que nós estávamos querendo para favorecer a professora Marta. Não, a gente esperou passar as eleições, saiu o resultado, a gente está anunciando 12 novas obras e reformas na nossa universidade. A questão ali da Sanga, Lagoa de Ouro, que é um projeto lindo que está acontecendo, é R$1 milhão e 250 para recuperar. Recuperação ambiental. Para que a gente, quem acompanha pelo IP amarelo, o posto ali, que está tudo corroendo, sendo um grande projeto, 1 milhão e 250. Troca do telhado da odontologia, que tu estivesse lá, que é um problema crônico que nós estamos fazendo. A troca do telhado da engenharia química também vai sair agora. A reforma do telhado do CAPA e a pintura do prédio lá do CAPA, que tem uma questão toda de visitação tão importante. E entre outras obras que nós estamos financiando com recursos próprios da universidade, 4 milhões e meio. Somado com os 19,5, neste segundo semestre de 2025, a gente está colocando em torno de 25 milhões em obras e reformas na nossa universidade. Ou seja, isso mostra que a gente está organizado, e detalhe, as estações estão na rua já, a maioria delas já estão na rua, as empresas estão sendo habilitadas, vão começar a iniciar as obras. A gestão da professora Marta, do professor Tiago vão iniciar já com as obras todas em execução e com recursos garantidos para essas obras, que é o mais importante. Que tranquilidade. Né? Então isso é aquela questão de gestão, de a gente planejar. Então, só para dizer que a gente tem trabalhado muito, e esse momento agora até o final do ano, até para o professor Luciano, gestor, às vezes eu estava comentando, gera um pouco de ansiedade e preocupação, porque a ideia é, nesses próximos 6 meses, concluir todo esse nosso trabalho que a gente está sendo feito, e sempre conversando com a professora Marta, com o professor Tiago, sobre quais são os objetivos deles no início da gestão, para a gente poder acelerar agora, para iniciar bem. Então, agora, tudo que eu faço, eu sempre questiono, que a gente conversa com a Marta e com o Tiago, esse é o caminho que vocês entendem, é o melhor caminho. Então, a gente tem feito agora uma gestão, não sou mais eu e a professora Marta, somos 3 agora fazendo a gestão. E eu digo, sempre que a gente quer ir longe, a gente vai junto, não é sozinho. Então, além dos nossos pró-reitores, pró-reitoras, os diretores, as diretoras, agora tem mais o professor Tiago também, nessa tomada de decisão nos próximos 6 meses, para a gente conseguir terminar esta gestão, que é uma gestão que eu digo que tem êxito, porque a gente conseguiu reeleger, né, a vice, então assim, a comunidade entendeu que era continuar desse trabalho, e só que ao mesmo tempo a gente tem muitas atividades ainda para concluir nesse período. Mas o bom é que cada vez mais os nossos números, por mais que o número seja frio, todos os nossos números são... Nunca a universidade teve números tão bons quanto agora. Isso pode ser no IGC, uma avaliação dos cursos, nos rankings internacionais, que nós colocamos como sendo a 9ª melhor universidade federal do país. Tem que ter muito orgulho, né, desse, que nos coloca. Nós aqui no Sul, na ponta no interior, estamos com uma das melhores universidades do nosso país. Certo? Por que isso acontece? À frente das de muitas capitais, obviamente, exato, pela colocação, né? Exato, muitas capitais. Então, isso mostra que a gente está
consolidando uma estrutura da universidade e, principalmente, transformando a vida das pessoas. As pessoas que passam pela universidade, que buscam esse ensino superior, o ensino técnico, tecnológico, não importa qual modalidade, presencial ou à distância, quando ela sai daqui, ela se transformada. E essa transformação, nessa jornada em busca do conhecimento, faz com que não importa onde elas forem atuar depois, elas atuam diferente. Atuam de uma forma olhando para um ser humano que vai ter do lado, olhando para a questão ambiental muito forte, essa questão da resiliência muito forte. Então, isso muda. E é assim que a gente consegue mudar o nosso país. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho que a gente está mudando o nosso país. Pois vamos então seguindo nesse pensamento com relação aos quais foram os maiores desafios e também as maiores viradas de chave. Eu acho que tem alguns marcos importantes que podem ser destacados aí na sua gestão. Eu entendo, né, nós recém falávamos aí no CAPA, primeiramente, assim, o que me vem é a questão dos geoparques, que foi uma coisa, uma conquista mundial, né? Que pode ser rememorado. O próprio Vivo Campus, que volta e meia também a gente conversa aqui. Vamos fazendo aí eu acho que um apanhado do que foi implementado nesses últimos 3, 4 anos, porque eu me recordo até da própria questão de volta da pandemia, que, embora nós tenhamos conversado no episódio anterior, eu acho que vale a pena ser retomado aqui como um conjunto de ações, porque vários sistemas que foram implementados naquela ocasião facilitaram outras situações que vieram depois, né? Então, acho que a gente pode fazer cronologicamente ou não, fica a seu critério. Da pandemia, dá para dizer que uma das grandes viradas de chave que a gente teve foi os processos digitais na universidade. A gente abandonou o processo em papel na nossa universidade, isso aconteceu por causa da pandemia. Uhum. E aí, de novo, agora agradecer a Débora, a nossa diretora do DAG, e ela fez uma vez uma pergunta para mim, eu era vice-reitor na época, ainda ali no final, quando estava na pandemia, ela disse assim: professor Luciano, a gente está pronto para virar a chave, de ir para o digital, mas a gente vai ter ainda muitos problemas. Se nós for esperar estar tudo pronto, vai uns 4 anos. Vamos fazer ou não? Vamos fazer. E ali a gente começou, porque a gente sabia da dificuldade que tinha na pandemia para tramitar os papéis, tudo, documentação, a gente fez essa mudança. Um grande legado que a gente houve foi dessa questão. Outro legado da pandemia foi a capacitação dos docentes dos TAIs para trabalhar à distância. Tanto que hoje a gente faz reuniões online de uma facilidade muito grande. Então a gente vai fazer uma reunião agora, não importa com qual pessoa, a gente simplesmente, todo mundo abre o celular ou abre as coisas, já consegue se comunicar muito melhor. Então isso foi legado da pandemia. E a questão também das próprias vacinas que foram testadas aqui, então a gente teve uma melhoria da própria UTI do hospital universitário, foi toda reformada, tudo foi legados da pandemia. E além disso, o recurso que nós não gastamos durante a pandemia, a gente pôde reinvestir. E aí vem talvez que as pessoas não saibam, mas naquele período da pandemia que a gente deixou de gastar com contrato terceirizado, com luz, com várias outras contas que nós tínhamos, a gente conseguiu recursos para implantar o biotério. O biotério que a gente tem hoje na universidade, um NB2, a nível de classificação, uma das poucas universidades do país, a gente é modelo no país de um biotério. Foram investidos em torno de 15 milhões de reais. Então, onde é que veio esse recurso de 15 milhões de reais no momento de crise das universidades, de cortes de investimento da universidade? Veio da onde? Dos recursos da gestão da pandemia. A gente não devolveu o recurso para o governo e inauguramos nesse ano a obra do biotério. A gente inaugurou também este ano o próprio hangar do Centro de Tecnologia, do curso de Engenharia Espacial, da Engenharia Mecânica. Ou seja, foram recursos que a gente conseguiu, que não foram gastos na pandemia, mas esse recurso a gente conseguiu realmente investir na infraestrutura da nossa universidade. Só esses 2 exemplos para mostrar dessa transformação desse legado. Tu falaste do Geoparque. O Geoparque, sim, os nossos Geoparques, né? Tanto Quarta Colônia quanto Caçapava do Sul e o Raiz de Pedra, que ainda está numa discussão ainda, talvez são nossos maiores projetos mais transformadores da nossa universidade. Porque não é um projeto que a gente faz em 1 ano, 2. Talvez 8, 9 anos de trabalho contínuo. Mas se a gente for pensar a origem, lá no Festival do Inverno, que ou seja, está completando 40 anos. 40 anos da conexão da universidade com a Quarta Colônia. E dessa união da universidade, e ainda algumas pessoas falam em barreiras, tá? Dessa união da universidade com a Quarta Colônia, vem aí um projeto estruturante, onde a gente conseguiu trabalhar com a comunidade. Eu acho que eu visitei todas as câmaras de vereadores, todos os prefeitos, nesse debate da importância de ter esse selo da Unesco, e hoje a gente tem esse selo da Unesco. Então, dizer que é um trabalho que começou na pesquisa,
lá na geociência, na pesquisa, dizendo o que é um geoparque, publicando o geoparque. Sempre brincar, a gente publicou o geoparque, depois a gente foi começar a discutir com a comunidade geoparque e depois a gente trabalhou com a certificação e hoje é uma realidade. Claro que tem muito que se fazer ainda, mas hoje é uma realidade. Então esse é um projeto que mostra nós transformando a nossa realidade, tanto aqui quanto em Caçapava do Sul. Então são 2 pontos que eu acho que são marcos da gestão. Claro que não iniciou e só foi concluído com a gente, mas agora segue esse projeto estruturante. Mas eu vou fazer um adendo aqui, que pelo menos há 15 anos eu já escutava falar no conceito de geoparque, no nosso potencial aqui dessa região, mas justamente por questões políticas, às vezes partidárias, que os municípios não se dialogavam, e é algo que é maior do que um município ou outro. É uma área, é um parque. E aí que eu entendo a entrada da universidade e essa mudança cultural, dialógica que foi feita, que sem esse diálogo não sairia do lugar de forma alguma, que conseguiu fazer essa transformação de imaginário social, de mentalidade para uma região. E hoje todos os envolvidos conseguem também dialogar e entender como isso faz com que a região toda prospere, independente se é a cidade A, B ou C. Né? E o CAPA foi fundamental, né? A questão do CAPA, nós temos paleontólogos lá fazendo descobertas contínuas e é um investimento de longo prazo e evento estratégico da universidade, de novo, evento estratégico. Eu me lembro que um dos nossos paleontólogos, que é um dos que mais produz, estava quase indo embora da universidade, porque a esposa dele tinha passado um concurso no norte do país. Ele foi fazer uma cooperação técnica. A gente disse para ele, vamos trazer a tua esposa para cá. Vamos trazer a tua esposa para cá. A gente pegou um código de vaga para lá e trouxemos ela. Isso é uma decisão de gestão para termos pesquisadores e paleontólogos reter os nossos talentos aqui. A gente não pode perder os nossos talentos. E o sucesso. E agora falando dos técnicos de administração e educação. Nós temos publicações na Nature, nas principais revistas do mundo. Sabe quem é que publica na Nature, na nossa universidade? Um técnico de administração e educação. Então, ou seja, é um pesquisador, mas é um TAI. E um pesquisador TAI. Nós temos pesquisadores TAIs também que hoje coordenam projetos. Os projetos de maior captação de recursos que a gente tem é coordenado por um TAI. O Fernando Barbosa e o Rodrigo do CAPA, as publicações da Nature que nos levam a subir nos rankings é porque tem publicação na Nature. Então, isso é feito por TAIs. Então, a gente tem que ter orgulho da qualificação dos nossos técnicos de educação. E muitas vezes não são tão valorizados, mas a gente tem feito um grande trabalho da valorização do trabalho dos TAIs da nossa universidade. Não em detrimento aos professores, de forma de professoras, claro, mas é também reconhecer esse trabalho. E lá no CAPA a gente tem profissionais muito diferenciados lá, TAIs diferenciados que fazem, além das grandes descobertas dos nossos fósseis mais antigos do mundo e sempre novas espécies sendo descobertas e publicando internacionalmente, é a linha de pesquisa que a gente mais se destaca na universidade hoje é na paleontologia. Ou seja, o investimento, e eu vou dizer a professora Marta de novo, com visão, na época como diretora, fortalecendo o CAPA também, quando a gente tem que ver o resultado desse investimento de longo prazo. E aí é uma questão, muitas vezes as pessoas não entendem porque a gente investe numa área em detrimento, que infelizmente não tem recursos para investir em todas. A gente gostaria de poder investir em todas as áreas da mesma forma, mas a gente investe porque a gente sabe que tem um potencial, que a gente verifica isso e é quando a gente vê o resultado desse investimento. E talvez de 20 anos investindo na paleontologia e hoje é um grande destaque da nossa universidade hoje, com publicações de alto fator de impacto que vem deste trabalho e culminou também com o próprio Geoparque também, que só para mostrar desses tipos de projetos que são transformadores para a nossa universidade. E a nossa bandeira sempre foi nós com a sociedade. Por isso que a gente trabalhou muito com a extensão e com a inovação. E a criação da Pró-Reitoria de Inovação também é outro legado da nossa gestão. Por mais que algumas pessoas critiquem ter uma Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo na nossa universidade, esse foi um outro ponto que muitos, quando a gente estava ainda como vice-reitor e discutindo esse projeto que iniciou, dessa nova gestão, que é impossível criar uma nova Pró-Reitoria. A gente entrou, a primeira coisa que a gente fez foi implementar a nova Pró-Reitoria e hoje ela é uma realidade. A Pró-Inova não vem para abrir empresa, não vem para captar recursos, ela vem para proteger o conhecimento que é gerado na nossa universidade. Ela vem com esse objetivo, para ajudar o pesquisador a pegar o que ele está desenvolvendo e colocar para a sociedade. Que mesma coisa que a extensão, que a gente vai lá, interage com a comunidade, traz os dados para fazer a ciência e consegue colaborar, essa troca. A Pró-Reitoria de Inovação vem para proteger.
Então, além de eu publicar um artigo científico, eu vou ter uma patente daquele conhecimento para que, se uma empresa quiser explorar, tem que pagar os royalties para a nossa universidade. Então, esse é um grande objetivo. E quando a gente quiser participar de grandes editais em nível nacional, dar suporte para os nossos pesquisadores. E se a gente for ver o que a gente captou de recurso ano passado, que a gente bateu todos os recordes de captação de recurso ano passado, em relação à Proinova, foram 36 milhões de reais de captado de recursos que vieram, então, vieram desses projetos estratégicos. Quem dá suporte, claro, quem faz são os nossos pesquisadores, pesquisadoras, não importa se é docente ou TAI, mas quem dá o suporte, colabora para isso acontecer, é a Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo. E também, se a gente for ver outra questão também, que é um ponto, que é um legado que a gente pode deixar, é com relação aos TEDs, Termo de Execução Descentralizada do Governo Federal e dos deputados para a nossa universidade. Historicamente, sempre tem em torno de 4, 5 milhões que nós conseguimos de recursos com a nossa universidade. No ano passado, a gente conseguiu 50 bilhões de reais. Nossa. 50 milhões de reais. A gente conseguiu 10 vezes mais que a nossa média. Isso vem do quê? Isso vem do trabalho da nossa universidade. Que a gente é hoje reconhecido nacionalmente como uma universidade que tem os entregáveis. Que a gente entrega o que promete. Nós não entregamos só um documento, um relatório. A gente entrega realmente um resultado para a sociedade. Aí o que acontece no Ministério da Saúde ligar, oferecendo para nós executar projetos. Oferecer 15 milhões para nós executar um projeto. O Ministério Ministério do Desenvolvimento Social para executar projeto. O Ministério do Trabalho executando projetos com a gente. E a outra questão também, que é um legado nosso, a gente nunca politizou a gestão da universidade. Partido político. Não temos partido político. E sempre teve uma crítica em relação ao professor Luciano, que era o privatista, certo? Que ia privatizar a universidade. Na verdade, isso consolidou cada vez mais na universidade. Eu tenho um orgulho muito grande. Eu ia a Brasília... Eu até brincava, um dia eu visitei o senador Mourão e visitei a Maria do Rosário. Certo? E hoje eu tenho orgulho de dizer que a gente tem recurso do Mourão, da Maria do Rosário, da Melchiona, do Paulo Pimenta, do senador Reins, de direita e de esquerda, do Pompeu de Matos. Ou seja, não importa o partido, o nosso partido é a universidade. Nós vamos buscar recursos. E muitas vezes eu era criticado quando aparecia uma foto do lado do Mourão, ou era criticado com uma foto do lado do Paulo Pimenta. Mas, na verdade, quando eu era criticado, eu dizia, a gente está no caminho certo. Porque essa universidade a gente quer que ela esteja presente, não importa qual partido político. Se eu concordo com essa regra, que o recurso fica com nossos deputados, senadores, não concordo. Mas é regra do jogo, a gente tem que trabalhar com essa regra do jogo. Então, a gente fez essa... E aí, vou dizer uma outra questão também, de ser vice-presidente da Andifes também, de estar lá representando nacionalmente a nossa universidade, mas todas as universidades federais também. Isso também gerou um peso, uma responsabilidade muito grande para a nossa universidade, que fez a gente ficar mais visível ainda nacionalmente. Isso acaba retornando também nos recursos que vêm para a nossa universidade. Então, a gente tem esses 50 milhões de descentralização, é um fator gigantesco. Então, muitos projetos, muitas bolsas que acontecem hoje na nossa universidade vêm desses recursos, que vai na área da saúde, desenvolvimento rural e tantas outras áreas que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, também os recursos que vêm dos deputados também, a Casa Verônica, muitas vezes mantida com recursos, né, das nossas deputadas, a Melchiona, a Maria do Rosário, que tem investido muito nessa causa, das mulheres também, e essa questão toda da violência em relação à questão de gênero na nossa universidade, são pontos que para alguns incomodam, a gente não faz parte da nossa universidade, essa dialética com as diferenças. E a nossa universidade não é forte porque ela capta recursos, ela é forte porque tem pessoas, e pessoas têm que trabalhar com as diferenças e entender. E uma universidade, se nós não tiver, eu sempre digo, uma universidade que não tenha o dissenso, não tem a discussão. Nós somos um microcosmo, na verdade, não é um recorte social. Nós vamos ter de tudo aqui. E tem que ter a discussão. Universitária. Exato, e tem que ter a discussão, tem que ter as diferenças, tem que ter questionamento. E é assim que a gente cresce. Diferente de outros lugares. A gente só cresce porque tem as diferenças. E esse processo eleitoral que a gente passou agora, de disputa de ideias, a gente cresce muito com isso. A gente consegue ver fortaleza e fragilidade. Claro, a gente não pode aceitar algumas coisas que vieram à tona ali, que ataques mais pessoais, isso não é papel nem na política universitária, nem na política partidária. Mas essa discussão de projetos diferentes é lindo para nós crescermos como universidade e como sociedade. É uma coisa que é importante destacar aqui, até porque existe essa necessidade de um trânsito. Os próprios gabinetes dos deputados vão defender questões X ou Y. E aí, se nós temos nessas necessidades, dessas mesmas questões, dentro da instituição, das mais variadas vertentes, então a gente solicita o apoio naquilo que o deputado também apoia.
né? Se é uma questão empreendedora ou se é uma questão, enfim, mais voltada para a comunidade, enfim, a gente tem onde conseguir o recurso, uma vez que a gente sabe que, infelizmente, os cortes, eles permanecem. Não é cortado num ano e devolvido no outro. O corte só tende a aumentar de uma gestão orçamentária para outra. Então, se nós temos um aumento de atividades e um aumento de ofertas à comunidade, ou de vagas, ou enfim, do que for, a gente precisa trabalhar. Eu não sou da economia, mas existe um conceito que é mais ou menos o de inflação zero ou inflação nula, que é isso. Se você perde de um lado, você tem que conseguir do outro. Porque senão essa balança vai acabar pesando para a questão do retrocesso, que é o que não se quer. Né? Então, fazer críticas a uma tentativa de busca, eu acho bastante complicado, porque o outro caminho é a estagnação ou retrocesso, quer dizer, não queremos isso. Né? E muito dessa gestão financeira da universidade, a gente iniciou a gestão com 104 milhões de reais. O menor recurso da história da nossa universidade. Deve ser um pouco desesperador começar o ano olhando isso. E sabendo que a gente não ia conseguir. Aquela história, a gente discutiu se cortava grama ou não na nossa universidade. A gente terminou o ano anterior com 9 milhões de dívida, reconhecendo o cartório de dívida da nossa universidade. Ou seja, coloca em xeque até o papel do gestor. E iniciar com 104 milhões, eu sempre dou um exemplo. No final do governo do presidente Lula, lá em 2014, o nosso orçamento absoluto era 194. Nós, quase 10 anos depois, estávamos com 104 milhões, valor absoluto. Sim. Imagina que nós tínhamos dinheiro na época e que nós tínhamos dinheiro agora, falta de recurso. E aí a gente teve que tomar algumas decisões que para muitos não foram, muitos não gostaram muito, mas a gente teve que reduzir muito, tipo portarias nos prédios. A gente teve que reduzir portaria nos prédios, a gente teve que reduzir a vigilância física na universidade para poder sobrar recurso para investir em grandes editais. Então a gente optou, o que vai transformar a universidade? Que nem nós tínhamos na Roraima, que tinha cada esquina um vigilante na Roraima, com um contrato de mais de 20 milhões de reais de segurança na universidade, passando um contrato em torno de 10 milhões de reais. O que a gente fez com os 10 milhões? A gente reduziu o orçamento e a gente pôde depois investir em grandes editais. A gente pode dizer, outro legado que a gente tem da nossa universidade são os editais. A gente acabou com o balcão da universidade, aquele pedido pessoal que existíamos. Agora os editais são estruturantes da nossa universidade. Posso dar alguns exemplos de editais que, para mim, assim, eu tenho muito orgulho de falar. Por favor. Representação institucional. Certo? Hoje, qualquer estudante ou servidor que vai nos representar, em qualquer lugar do mundo, existe um edital com quase R$1 milhão por ano para financiar, desde uma equipe de vôlei até o DTG Noel Guarani, que participa do Enarte, participa dessas... Uhum. A gente tem um edital, não precisa mais ir lá pedir para o reitor. Eu recebia semanalmente alunos e professores e tais pedindo recurso para participar de eventos. Festival de dança em Joinville. Ou seja, hoje eu não recebo mais nenhum. Existe um edital com regras e, ou seja, eles ganham recurso. Então, hoje, participa com as regras para fazer isso. Então, isso é muito importante. Um outro edital que a gente tem também, esse edital é praticamente inédito no país, nas universidades. Hoje está em R$880 mil. Nós vamos levar até R$1 milhão esse ano ainda, porque no segundo semestre a demanda aumentou. Uhum. As pessoas viram que podem participar. E tem um exemplo, um aluno de orientação que foi para a Bulgária participar do Campeonato Mundial de Orientação. Então, só que dessa participação dele, talvez a gente vai trazer os esportes militares para dentro da universidade. Paramilitares para dentro da universidade. Ou seja, da visibilidade que a gente deu para a universidade. Então, um outro edital para mim que também é muito importante em relação à curricularização da extensão. Hoje nós temos um edital que toda a coordenação do curso tem um recurso que não concorre para implementar ações de extensão nas unidades de ensino, nos seus cursos. Outro edital inédito, que a gente tem esse inédito também, que é nosso ineditismo aqui, que a nossa universidade é uma das poucas que tem, não tem nenhuma que a gente saiba que tenha isso. A gente tem edital também para financiar a ação de extensão na pós-graduação. Antes da CAPES lançar o ProEst, nós tínhamos o nosso próprio edital. Nós estamos financiando. Então, isso também mostra nós com a visão antecipando até o movimento da CAPES, que a gente sabia que a extensão tinha que estar na pós-graduação. A redução das assimetrias da pós-graduação, a gente tem 3,5 milhões no edital. 3,5 milhões para fomentar a pós-graduação na nossa universidade. Hoje, nós, com recurso próprio, são mais de 40 bolsas de mestrado. 40 bolsas de mestrado. Praticamente quase nenhuma universidade do nosso país investe esse recurso.
Arthur, de novo, um ineditismo nosso, porque como é que a gente consegue consolidar a pós-graduação? Como eu trago novos pesquisadores para a pós-graduação? O que a gente faz? Um professor que está iniciando a carreira, a gente vai dar um aluno para ele, vamos dar recurso para ele poder trabalhar junto com os professores já permanentes do programa para trazer ele. Como que a gente cria braços dos programas nos fora de sede? Como que a gente faz fusão de programas de pós-graduação? Isso é edital. Não precisa mais o coordenador vir bater na porta da PRPGP ou do gabinete. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou para que as pessoas não precisem ir lá no gabinete pedir recurso. Elas vão trabalhar lá na sua unidade, no seu setor, para desenvolver o que tem de melhor na sua universidade. Por isso os resultados aparecem. Não precisam ficar pedindo recurso. Elas sabem como é que vão buscar esse recurso. Então, a gente conseguiu criar esses editais, tanto que a chapa opositora começou a dizer que a universidade não era só edital. Não. É o edital que fomenta as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação da nossa universidade, sem ter que ser amigo. Ou seja, tu participa independente do nome, tu vai ganhar um recurso para poder fazer essas ações, levar o nome da nossa universidade, consolidar o trabalho. E daí que vem o conceito do IGC 5, vem a consolidação da pós-graduação com conceitos 5, 6 e 7, vem os nossos cursos tudo com conceito 5, porque vem deles terem recurso, e aí não é um A ou B, a gente consegue que todos consigam participar desses editais, e conforme a demanda vem aumentando, a gente vem colocando mais recursos. Claro que existe um limite, mas são escolhas que a gestão tem que fazer para poder consolidar a nossa instituição cada vez mais. Essa conversa me recorda também de quando eu trabalhava lá na Odonto, nós tínhamos um termo, mas era a situação que se dava, era assim que funcionava, que era o passar o chapéu. Quando alguém estava interessado em fazer uma participação, apresentar um trabalho num evento, a gente dizia, não, você tem que separar um tempinho, ir na direção do centro, ver o que eles podem aportar. Vai no gabinete do reitor, o que é possível aportar por lá? Não, na PRPGP, né, na pró-reitoria específica, e assim conseguir coletar mais ou menos quem paga o quê, quem custeia o quanto, eventualmente alguma coisa a pessoa teria que pagar também, normal, mas para que a coisa realmente funcionasse. Isso demanda um tempo, uma organização, encontrar também horários em agendas de pessoas. Então, colocar o edital também faz com que todo o processo seja objetivo. E independentemente de também algum dissabor ou alguma preferência, né, fica aquela coisa muito mais clara e acessível, né, democratiza o acesso a todos os que estejam interessados. Eu acho que é importante aqui fazer uma referência ao professor Luiz Felipe Valandro, que na época eu trabalhei muito com ele enquanto estava lá na coordenação do PPG em Odonto, que nós fazíamos das tripas coração para conseguir abraçar o mundo com as pernas do jeito que fosse, às vezes pegando, inclusive, verbas que, por algum motivo, por questões burocráticas mesmo, algum outro setor não tinha conseguido gastar. Então, essas verbas voltavam para alguma unidade, voltavam para a pró-reitoria de pós-graduação, e a gente chegava realmente ao apagar das luzes, o que vai ser devolvido para Brasília? Vai ser devolvido tanto. Então, nós temos até que horas para fazer o empenho desse valor para material. Vocês têm as próximas 2 horas para fazer isso. Não tem problema. A gente já tinha conseguido as documentações, porque nós contávamos com esse momento para conseguir dar conta de suprir o laboratório. Isso aí. Então, era uma tensão. A gente está tentando cada vez mais que isso não precise isso acontecer, a gente tenha planejamento. Exato. Então a gente sabe que vai ser lançado um edital, a gente sabe que vai ter a fonte de buscar esse recurso ali. Então, a gente, claro, é uma adaptação, é uma mudança de fazer gestão na nossa universidade no serviço público. E para alguns isso é burocratizar. Não, mas isso é tornar transparente. Isso é facilitar a vida a todos. Não é só aqueles super produtivos que vão conseguir as coisas, não. Isso conseguir que todos acessem isso. E outra questão também é a nossa representação que a gente tem hoje. Isso nos grandes fóruns nacionais também faz uma diferença gigantesca. Isso vale lá nos fóruns dos colégios de aplicação, nas escolas vinculadas, no fórum dos pró-reitores de gestão de pessoas, fórum de planejamento, a própria Endivs. A gente está muito presente nesses grandes fóruns que faz com que a gente comece a olhar as fragilidades do sistema nacional para corrigir internamente a nossa universidade, que traz grandes resultados para nós como um todo. A gente tem ainda aqui 10 minutinhos. Vamos fazendo, então, um apanhado aí do que mais ou menos, o que se pensa também agora para esses 6 meses para encerramento da gestão, porque
embora exista um encaminhamento natural, mas é um fechamento de ciclo, né? Sim, sim, exato. Sim, dá para dizer que a gente tem já combinado, já que na Semana do Servidor Público, em outubro, nós vamos fazer uma prestação de conta para a comunidade como um todo, da universidade, chamar a imprensa para estar junto, prestação de conta desse trabalho de 4 anos. A data não está bem definida, mas durante a Semana do Servidor Público. E a partir dali, sim, começa a transição oficial com a professora Marta e o professor Tiago, já fazendo algumas adequações na própria equipe, se eles acharem pertinente ou não, isso é uma decisão muito que eles vão tomar. Então, até outubro. Até lá, a gente está tentando terminar todos esses trabalhos que a gente vinha fazendo, que eu falei, essas questões das obras. A gente não pode esquecer que a gente já anunciou que nós vamos estar recebendo quase 200 códigos de vaga genéricos agora, nível D e nível E, que a gente tem que agora fazer todo um planejamento de como a gente vai alocar essas pessoas na universidade, em cima de projetos estratégicos, em cima de uma mudança que vai acontecer. A gente tem funções gratificadas que estão chegando à universidade também, em cima de um projeto de lei, que é para nós concluir a reestruturação das unidades de ensino, que a gente quer ainda fazer até o final da nossa gestão, terminar a reestruturação das unidades de ensino, ainda falta fazer os colégios ainda, e a implantação de algumas, e, se possível, já começar uma reestruturação na própria estrutura da reitoria também. Então, é um trabalho que, essa questão da reestruturação também, que eu falar, que é outro grande legado nosso que a gente fez da gestão. Eu acho que é importante destacar, porque mexeu com toda a Mexeu com todo, Assim, ó, a reestruturação, que para muitos era quase impossível de fazer, a gente quase fez estatuante por dentro, né? Porque a gente mudou a estrutura administrativa de todas as unidades de ensino. Hoje existe um padrão de estrutura nas unidades de ensino, na sede e nos fora da sede. Falta só agora os 2 colégios que a gente vai fazer ainda agora nesse semestre, onde existe agora um apoio pedagógico, um núcleo de infraestrutura, um núcleo financeiro muito claro. Hoje existe... Nós tínhamos unidades que tinham 20 e poucos departamentos, e cada um com uma secretaria integrada, que permite capacitação, permite PGD, permite flexibilização nos casos que são noturnos também. Então, tem toda uma discussão de uma estrutura. Claro que isso é romper com aquela ideia que cada curso e cada departamento tinha o seu secretário. Não, agora a gente tem uma secretaria integrada, uma estrutura mais horizontal. Muda, certo? Mas possibilita melhorar a qualidade para os tais, para eles poderem trabalhar de uma forma mais integrada e compartilhando. Porque antes, quando um TAI de uma secretaria tirava férias, fechava a secretaria. Agora não. Então, alguém tem, hoje com PGD teletrabalho, agora permite um teletrabalho, porque vai ter alguém atendendo, que vai estar lá presente. Então, foi uma mudança pensando nesse futuro. Nós tínhamos mais de 350 secretarias, nós vamos ficar em torno de 50 secretarias na nossa universidade. Mas claro, secretarias mais robustas, às vezes com 5, 6, 7 pessoas numa secretaria. Então, esse é um exemplo que eu posso dar da reestruturação, uma padronização das estruturas das unidades de ensino. Então, isso foi uma grande conquista, e ainda elevando o nível das FGs, das estruturas. Nós tínhamos muitas FGs 7, 6, com valor de R$80, R$100, que não condiz com a função. Hoje, nós eliminamos as funções menores da nossa universidade. A gente está trabalhando... não existe uma aqui outra ainda que a gente tem que substituir, mas hoje o nosso padrão está ficando muito mais 3, 2 e 1, que é o nosso padrão de funções, que eu sei que não é muito ainda, mas pelo menos é muito mais digna que a 7, 6 e 5 que nós tínhamos antes. Então, é uma mudança, a gente teve que mudar, a gente teve que encaminhar esse projeto para o MEC, para trocas das funções, para ter as maiores, a gente teve que pegar CDs que estavam no gabinete, que sempre diziam algumas pessoas diziam que a gente distribuía CD, nós pegamos as CDs do gabinete e trocamos para os FG. Para FG1 para poder atender a reestruturação. E só para quem nos escuta, assim, qual que é a diferença, mais ou menos? Assim, a CD é carga de direção, que é uma atribuição que tu recebe para uma função, que uma CD vai de 3 mil até 10 mil reais. Certo? Então, a gente pegou uma CD, tipo, exemplo, uma CD 3, que é uns 7, 8 mil reais, os valores exatamente não estão bem corretos, tá? Cuidem que eu estou falando aqui, valores aproximados. E a gente, em vez de ter uma CD de 8 mil, a gente trocou por 7 de R$1.000, que é uma FG1. Então, a gente conseguiu atender. Então, a gente fez essa troca com o governo federal, não tem impacto financeiro para a União, mas para nós entendia muito mais. Então, a gente abriu mão de assessores do gabinete para atender a nossa comunidade. É isso que a gente fez. Porque antes nós tínhamos vários, a gente chegou a ter 5 assessores no gabinete. Hoje, a gente não tem mais esses assessores lá, a gente trocou todos por... a comitiva do reitor. A comitiva do reitor. Até que teve quando eu cheguei aqui na rádio, agora dizendo, o reitor não chegou sem comitiva, a gente não tem mais comitiva do reitor. Não, o reitor agora tem essa autonomia, claro, a gente tem uma assessoria de comunicação no gabinete, mas
é diferente. Ou seja, porque a gente entende que a transformação da universidade não acontece no gabinete, mas sim nas unidades, nos nossos núcleos, nas pró-reitorias que acontece a mudança da nossa universidade. Já falei muito, né, para nós poder concluir, dizer que, eu vou dizer assim, o dever cumprido. Certo? Esse fechamento, por mais que gere ansiedade agora, sempre uma discussão junto com a professora Marta e o professor Tiago, dever cumprido. Tinha um grande objetivo de estar aqui na reitoria, sim, era um objetivo de vida, objetivo da minha família, de chegar aqui, que o meu avô trabalhou junto com o reitor Mariano, na fundação dessa universidade, foi diretor do Centro de Educação. O meu pai foi também diretor do CCSH, vice-diretor, e assumiu o cargo também. E de dizer que eu tinha sempre esse sonho de estar aqui na reitoria, e trabalhei para isso, um planejamento de vida para chegar. Mas não é um objetivo poder estar aqui tanto que eu não vou na continuidade do trabalho, da possibilidade agora que a professora Marta seguir esse trabalho, mas foi um objetivo de vida e dever cumprido. E esse dever cumprido vem do resultado também da própria pesquisa de opinião, que mostra que é um projeto vitorioso, é um projeto que dá continuidade desse projeto com outras pessoas à frente. Então, só para dizer que esse dever cumprido, assim, essa tranquilidade, mesmo a gente tendo momentos muito difíceis. O acidente do elevador foi um momento muito duro para nós. O assassinato dos nossos professores, do CCR, foi assim, impactante. O acidente de ônibus. Essas pessoas, às vezes, quando usam isso para fazer ataques, não tem noção do que eles fazem com a saúde mental, não só do professor Luciano, mas de toda a nossa comunidade, de dizer que a gente não dormiu. A gente passou por momentos muito difíceis e que a gente tem trabalhado muito para acolher essas pessoas, estar junto com essas pessoas que passaram por essas tragédias. A universidade não foi feita para interromper a vida de ninguém. A gente trabalha com o futuro, trabalha com conhecimento com o futuro, não para tirar a vida das pessoas. E não tem gestor, não importa se está no núcleo, ou está num cargo de direção, ou está na reitoria. Não é nosso objetivo. Mas aconteceu. E a gente está junto com o Colégio Politécnico, junto toda sexta-feira de tarde se encontra com as vítimas para ver como a gente pode melhorar a reestabelecerem a sua vida depois desse trágico momento da nossa universidade. Claro que tem uma investigação correndo por trás, tanto dentro da própria universidade quanto na polícia. A gente vai respeitar todas as instâncias necessárias para descobrir as causas desse trágico acidente, mas o nosso principal objetivo é acolhimento das vítimas, que eles consigam, eu vou dizer, se formar na nossa universidade, que é o nosso grande objetivo. Só para dizer que é um momento que sempre é difícil falar sobre isso, e eu vou dizer que estar na sexta-feira junto com eles é um grande aprendizado, é uma terapia coletiva, de entender as suas angústias, as suas dores, e dores mesmo do acidente, e dores psicológicas, dores físicas, que impactou a vida deles, impactou a vida do Colégio Politécnico, impactou a vida da Universidade Federal de Santa Maria. Nós não somos mais o mesmo depois dessas tragédias que a gente passou nos últimos anos. A universidade aprendeu, está aprendendo a melhorar todos os seus processos depois esses trágicos momentos que nós passamos. Dizer assim, a gente está mais forte, mas com certeza a nossa dor vem quando a gente vê pessoas usando a dor alheia para um benefício próprio. Isso, para mim, a gente não precisava passar por isso. Na verdade, eu convido a todos que fazem esse tipo de crítica a estar junto. Não é fazendo um vídeo que vai melhorar a vida das pessoas, é estar junto, realmente estando junto com as pessoas, que a gente consegue transformar a vida delas, acolhendo elas, vendo o que é possível fazer, o que é possível a universidade, através dos seus projetos ajudar cada uma dessas pessoas que passaram por esses momentos difíceis. Isso vale para todos, desde quem rotavírus, todos esses momentos que a gente passou, né? Toxoplasmose, a própria Covid, que a gente consegue pensar, melhorar isso, só para esse fechamento, dizer assim, por isso eu falo em resiliência da nossa gestão, resiliência, por isso tudo que a gente passou, a gente é muito mais forte e preparado para enfrentar ainda outros eventos que vão acontecer, porque isso faz parte, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma comunidade de 40 mil pessoas, maior que mais de 300 e poucas cidades do nosso estado, é a nossa Universidade Federal de Santa Maria, com a sua pujança, com a sua potência, transformando a vida de todos. Acho que a grande mensagem é que em nenhum momento a responsabilidade foi eximida ou foi ignorada, quer dizer, são momentos que precisam ser encarados de frente e, infelizmente, se acontecem, a gente tem que pensar o que vai ser feito agora, né? Em vez de ficar esmiuçando, ou, né, nesse sentido de ser propositivo.
Então, fica, né, essa mensagem no final, a resiliência, mas também com responsabilização, né? E dentro da nossa instituição, a gente percebe que existe, sim, esse acolhimento, essa preocupação com a comunidade, tanto é que a gente vê assim, a parte de extensão foi a que eu entendo que mais se desenvolveu, né, nessa última gestão, e eu só posso agradecer o teu momento aqui conosco, porque sei também que é difícil, uma agenda, enfim, concorrida. Então, só posso te agradecer, professor Luciano Schuch. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jéssica, de estar aqui, né, nesse trabalho também, ineditismos que existe nesse trabalho. E que é bom compartilhar um pouco das nossas angústias, dos desafios da gestão da nossa universidade. E conta comigo sempre nessa caminhada. Obrigada. Aos nossos ouvintes, também agradecemos a audiência. E eu sempre brinco aqui no nosso programa, se chama Ineditados, porque ele não tem edição. Então, é sempre bom também ter essas conversas, porque nós temos aí alguns momentos inspiradores, né, nesses diálogos. Para você que nos acompanha, nós estamos entrando em férias institucionais. Na semana que vem, nós não teremos Ineditados, retornaremos na outra semana. Um grande abraço, nos siga nas nossas redes sociais, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM, @Ineditados Podcast. Eu sou Jéssica Dalcin, um grande abraço e até mais. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.